A caminhoneira foi humilhada por entregar um pedido com atraso. Mas o milionário viu o ursinho de pelúcia no painel. Era o mesmo que a filha carregava todos os dias, antes de desaparecer há 20 anos atrás. Marina Lopes pisou no acelerador e xingou baixinho quando viu o relógio no painel marcar 3h20 da tarde. Atrasada de novo, o trânsito de São Paulo tinha sido um inferno. E agora, ela ia ter que ouvir desaforo de mais um cliente metido a besta que achava que caminhoneiro não tinha direito nem de respirar. Suas mãos calejadas apertaram o volante com força, enquanto manobrava o caminhão pela alameda arborizada. Mansões gigantescas se alinhavam dos dois lados, cada uma mais ostensiva que a outra. Marina balançou a cabeça, irritada. Ricos de merda, pensou. Vivem numas casas do tamanho de um quarteirão inteiro enquanto tem gente dormindo na rua. O ursinho azul marinho balançava de um lado para o outro no painel, presos por uma correntinha dourada. Marina deu uma olhadinha carinhosa para o bichinho desgastado. Era seu único companheiro de verdade nas estradas. 20 anos juntos. Desde que se entendia por gente, não lembrava direito de onde tinha vindo. Mas aquele ursinho era tudo o que tinha do tempo antes do orfanato. Mais uma entrega, Ted, murmurou para o brinquedo, usando o apelido que sempre dava para ele. Espero que esse ricaço não seja tão FDP quanto os outros. Chegou ao portão principal da mansão Bastos e buzinou 2 vezes. Um segurança uniformizado apareceu, todo empertigado. Entrega para o senhor Henrique Bastos, disse Marina, mostrando a nota fiscal pela janela. O homem examinou os papéis com cara de nojo, como se estivesse tocando em lixo. Você está 2 horas atrasada. O trânsito estava terrível, cara. Não dá para voar por cima dos carros. O senhor Henrique não gosta de atrasos. Marina revirou os olhos. Claro que não gosta. Ricaço mimado provavelmente nunca ficou nem 5 minutos preso no trânsito na vida. O portão se abriu com um ruído eletrônico e ela dirigiu pela entrada circular até a porta principal. A mansão era absurdamente grande. 3 andares de mármore e vidro, com jardins que pareciam saídos de revista. Marina desceu do caminhão e começou a descarregar as caixas de material de escritório, com licença. Uma voz grossa e autoritária ecoou atrás dela. Marina se virou e viu um homem alto, de uns 50 anos, terno impecável e cara de poucos amigos caminhando na direção dela. Devia ser o tal do Henrique Bastos, rico típico, cabelo grisalho bem cortado, relógio que custava mais que ela ganhava em 1 ano. E aquela postura de quem nunca ouviu um não na vida. A senhora está 2 horas atrasada, ele disse, parando bem na frente dela. Eu sei, senhor. O trânsito estava impossível hoje. Mas não me interessa suas desculpas esfarrapadas. Henrique a interrompeu, a voz carregada de desprezo. Pessoas como a senhora são exatamente o que está errado com este país. Preguiçosos, descompromissados, sem o mínimo senso de responsabilidade. Marina sentiu o sangue subir à cabeça. 20 anos na estrada, trabalhando igual uma condenada, dormindo no caminhão para economizar. E esse playboy filho da puta vinha dar lição de moral. Olha aqui, senhor Henrique, ela disse, colocando as mãos na cintura. Eu trabalho 20 horas por dia, 7 dias por semana. Não chegue aqui querendo me dar sermão sobre responsabilidade. Trabalhar. Ele riu com desdém. Isso que a senhora faz é trabalho. Dirigir um caminhão velho e imundo pelas estradas. Qualquer analfabeto consegue fazer isso. Os empregados que estavam por perto pararam para assistir ao show. Marina viu alguns risinhos maliciosos e sentiu a humilhação queimar no peito. A diferença entre eu e o senhor, ela retrucou, a voz tremendo de raiva, é que eu ganho meu dinheiro com o suor do meu rosto. O senhor nasceu com uma colher de prata na boca e nunca soube o que é batalhar por nada. Henrique deu um passo à frente, os olhos brilhando de fúria. Como ousa me falar assim? Sua. Mas as palavras morreram na garganta dele. Seus olhos se fixaram no painel do caminhão, onde o ursinho azul marinho balançava suavemente na brisa da tarde. O mundo parou. Aquele ursinho. Não podia ser. Não era possível. Henrique sentiu as pernas bambearem. O coração disparou como se fosse explodir no peito. Azul marinho com uma estrela dourada bordada à mão bem no centro. E ali, no braço esquerdo,
Uma pequena cicatriz na costura onde Clarinha sempre ficava cutucando quando estava nervosa. Meu Deus! Ele sussurrou, a voz saindo estrangulada. Marina franziu a testa, confusa com a mudança súbita no comportamento dele. Senhor, o senhor tá bem. Henrique não conseguia desviar os olhos do ursinho. 20 anos procurando sua filha. E agora, por acaso do destino, aquele brinquedo que ele mesmo havia encomendado para o 5º aniversário de Clarinha estava ali, balançando no painel de um caminhão onde... Onde conseguiu isso? Ele perguntou, apontando para o ursinho com a mão trêmula. Marina olhou para Ted e depois de volta para Henrique, desconfiada. É meu desde criança. Por quê? Desde criança. Ele repetiu, como se falasse consigo mesmo. As lembranças vieram como uma avalanche. Clarinha dormindo abraçada com o ursinho todas as noites. Clarinha levando o brinquedo para todo lugar. Clarinha brincando no jardim com o ursinho enquanto ele trabalhava no escritório. E depois, a noite do sequestro. Os gritos, o desespero, o vazio. O senhor tem certeza de que tá bem? Marina insistiu, começando a ficar preocupada. Parece que viu um fantasma. Um fantasma. Se ela soubesse como essa frase estava perto da verdade. Henrique forçou-se a voltar à realidade. Não podia ser. Era impossível. Clarinha estava morta. Ele havia aceito isso há muito tempo. Mas aquele ursinho... Desculpe, ele disse, a voz ainda trêmula. Esse brinquedo me lembrou de alguém. Marina relaxou um pouco, mas ainda o observava com cautela. Entendo. Bom, vou terminar de descarregar suas coisas e vazar daqui. Ela se virou para pegar mais uma caixa, e Henrique aproveitou para estudar cada detalhe dela. A idade batia, Clarinha teria 27 anos agora. A altura, a cor dos olhos. Seria possível? Não podia se iludir de novo. Já havia passado por isso dezenas de vezes ao longo dos anos. Qualquer menina loira da idade de Clarinha o fazia sonhar com impossibilidades. Mas aquele ursinho, como a senhora se chama? Ele perguntou de repente. Marina Lopes. Não Clarinha Bastos. Claro que não era ela. E sempre viveu em São Paulo. Marina parou de descarregar e o encarou, suspeitosa. Por que quer saber? Curiosidade apenas. Nasci em Salvador. Vim pra cá há uns 10 anos. Salvador. Henrique sentiu o coração acelerar de novo. Os sequestradores poderiam ter levado Clarinha para qualquer lugar do país. Salvador era uma possibilidade. E seus pais? Não tive pais. Cresci em orfanato. A revelação atingiu Henrique como um soco no estômago. Órfã, da idade certa, com o ursinho de Clarinha, nascida na Bahia. Senhor, o senhor tá me deixando desconfortável com essas perguntas. Marina disse, fechando a traseira do caminhão. Vou embora, não? Ele disse, mais alto do que pretendia. Quer dizer, desculpe o constrangimento de antes. Eu estava estressado com outros assuntos e acabei descontando na senhora. Marina o olhou com desconfiança, mas assentiu. Tudo bem, acontece. Ela subiu no caminhão e ligou o motor. Henrique ficou parado, observando o ursinho balançar uma última vez, antes de ela acelerar em direção ao portão. Quando o caminhão sumiu na alameda, Henrique correu para dentro da mansão, subiu as escadas de 2 em 2 degraus e entrou no escritório, com mãos trêmulas. Abriu a gaveta da mesa e tirou uma pasta amarelada pelo tempo. Dentro, dezenas de fotos de Clarinha, e em todas elas, o ursinho azul marinho com a estrela dourada bordada à mão, o mesmo ursinho que acabara de sair pela porta da frente. Marina dirigiu pelas ruas de São Paulo com o coração ainda acelerado. Que diabos tinha sido aquilo? O jeito que o ricaço tinha olhado para o Ted. Como se tivesse visto um fantasma. E aquelas perguntas estranhas sobre sua vida. Gente rica, era tudo doida mesmo. Parou num posto na Marginal Tietê para abastecer e comer alguma coisa. O sol já estava se pondo, tingindo o céu de laranja. Mais um dia de trabalho chegando ao fim. Pegou o celular e checou a agenda. Ainda tinha 2 entregas para fazer antes de dormir. Enquanto o frentista enchia o tanque, Marina subiu na cabine e pegou o ursinho do painel, passou os dedos pela estrela dourada bordada no peito dele, um hábito que tinha desde criança sempre que se sentia confusa ou assustada.
"O que foi aquilo, Ted?" murmurou para o brinquedo. "Por que o cara ficou tão estranho quando te viu?" O ursinho, é claro, não respondeu, mas Marina se lembrou vagamente de ter tido aquela mesma sensação algumas vezes na vida. A sensação de que o brinquedo significava alguma coisa importante que ela não conseguia lembrar. Balançou a cabeça, irritada consigo mesma. Estava viajando na maionese. Era só um ursinho velho que ganhara no orfanato. Nada mais. Desceu do caminhão e foi até a lanchonete do posto. Pediu um misto quente e um café preto. Jantar de caminhoneiro, enquanto esperava. Pensou no que faria no final de semana. Sábado era dia de visitar as crianças do orfanato Santa Clara, em Salvador. Fazia essa viagem uma vez por mês, levando comida, remédios e brinquedos que comprava com o dinheiro que conseguia economizar. Irmã Catarina sempre dizia que Marina tinha um coração de ouro debaixo de toda aquela dureza. Talvez fosse verdade. Crescer sem família deixava marcas, mas também ensinava a valorizar o que realmente importava. Terminou de comer e voltou para a estrada. Ainda tinha trabalho pela frente, do outro lado da cidade, na cobertura de um prédio luxuoso em Moema. Lúcia Bastos servia-se de uma taça de vinho francês caríssimo e brindava sozinha, mais um ano. Disse para o reflexo na janela panorâmica: 20 anos de paz. Todo dia, 15 de março, Lúcia fazia o mesmo ritual. Era o aniversário da noite que mudara sua vida para sempre. A noite em que finalmente se livrara da pirralha que estava entre ela e a fortuna da família. Clarinha Bastos, a menininha mimada que Henrique idolatrava, a única herdeira que impedia Lúcia de tomar o controle total dos negócios. Que ironia do destino que a própria sobrinha tivesse sido o caminho para sua liberdade. Lúcia abriu uma gaveta secreta da escrivaninha e tirou uma foto amarelada. Henrique, ela e Clarinha num Natal, anos antes do sequestro. A menina estava no colo do pai, abraçada com aquele ursinho azul ridículo que levava para todo lugar. Coitada da Clarinha, Lúcia murmurou, fingindo tristeza. Se ao menos soubesse que a titia que tanto amava foi quem planejou sua morte. O plano tinha sido perfeito. Contratar bandidos para simular um sequestro, deixar Henrique sofrer por alguns meses e depois receber a notícia de que a menina estava morta. Simples, limpo, eficiente. O único erro havia sido confiar em Renato Campos. O bandido tinha ficado com pena da criança e desaparecido com ela, em vez de matá-la como combinado. Lúcia passou anos com medo de que ele aparecesse para chantagear ou que a menina fosse encontrada. Mas depois de 2 décadas, tinha certeza de que ambos estavam mortos. Henrique nunca desconfiou de nada. Continuou sendo o irmão mais velho protetor, dividindo os negócios com ela, confiando em seus conselhos, se soubesse que a irmã querida havia destruído sua maior alegria na vida. Lúcia sorriu e tomou mais um gole de vinho. Não importava. O passado estava enterrado, e ela agora controlava metade de um império empresarial que valia bilhões. Enquanto isso, no bairro operário de Guaianazes, Marina finalmente chegou em casa. Um apartamento pequeno de 2 quartos que dividia com Carla, uma enfermeira que trabalhava no turno da noite. Tomou um banho demorado, tentando tirar o cansaço do corpo e os pensamentos confusos da cabeça. Depois, deitou na cama com o ursinho ao lado, como fazia todas as noites desde que se entendia por gente. Mas o sono não vinha. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto daquele homem rico, a maneira como ele tinha olhado para o Ted. Havia algo familiar naqueles olhos, uma tristeza profunda que Marina reconhecia, mas não sabia de onde. Quando finalmente conseguiu adormecer, os pesadelos voltaram, sempre os mesmos. Uma casa grande com escadas de mármore, música clássica tocando baixinho, um homem alto de terno lendo uma história antes de dormir, risos de criança ecoando por corredores imensos e depois, gritos, mãos arrancando ela de algum lugar seguro, terror absoluto, escuridão. Marina acordou num sobressalto, como sempre acontecia. O coração batia descompassado e ela estava suada, apesar do ar-condicionado ligado. Olhou para o relógio. 3 da manhã. Pegou o ursinho e o abraçou forte contra o peito, esperando a respiração voltar ao normal. Esses pesadelos a perseguiam desde criança. Irmã Catarina dizia que eram memórias traumáticas de antes do orfanato,
Mas Marina nunca conseguiu entender direito. Tudo o que se lembrava era de acordar num hospital em Salvador quando tinha 7 anos, sem memória de como havia chegado lá. Renato Campos, um homem que dizia tê-la encontrado vagando pelas ruas, havia-a levado para o orfanato e inventado uma história qualquer para as freiras. Marina cresceu sabendo que tinha uma vida anterior, mas nunca conseguiu recuperar as lembranças. Apenas fragmentos confusos que vinham nos sonhos. Casa grande, música, um homem lendo histórias. E sempre, uma sensação de perda devastadora que ela não sabia explicar. Levantou da cama e foi até a cozinha beber um copo d'água. Pela janela, via as luzes da cidade que nunca dormia. São Paulo era seu lar agora, mas às vezes se perguntava se havia outro lugar onde pertencia verdadeiramente. O telefone tocou, assustando-a. Quem ligaria àquela hora? Alô, Marina, filha, é a irmã Catarina. O coração de Marina disparou. A freira só ligava de madrugada quando havia emergência. Irmã, o que aconteceu? Não se assuste, querida. Está tudo bem, mas preciso te contar uma coisa. Renato Campos apareceu aqui hoje. Marina quase derrubou o copo d'água. Renato, depois de 20 anos. Sim, ele estava muito estranho, agitado. Perguntou por você. Queria saber onde você estava morando agora. O que a senhora disse? Não disse nada, é claro. Mas Marina, ele estava falando umas coisas esquisitas. Disse que tinha que contar uma verdade importante antes que fosse tarde demais. Marina sentiu um arrepio subir pela espinha. Que verdade? Não sei, filha. Ele saiu antes que eu conseguisse perguntar mais alguma coisa. Mas fiquei preocupada. Você sabe que Renato nunca foi muito confiável. Marina concordou. Suas poucas lembranças do homem que a havia salvado eram confusas. Ele aparecia no orfanato de vez em quando ela era criança. Sempre nervoso, sempre olhando por cima do ombro como se estivesse fugindo de alguma coisa. Irmã, se ele aparecer de novo, não diga onde eu estou. Ok, claro, querida. Mas Marina, talvez seja importante ouvir o que ele tem a dizer sobre seu passado. Depois que desligou, Marina ficou parada na cozinha, abraçada com o ursinho. Primeiro aquele homem rico agindo de forma estranha ao ver o Ted. Agora Renato reaparecendo depois de 2 décadas com alguma verdade importante. Coincidência demais para um só dia. Voltou para a cama, mas não conseguiu mais dormir. Ficou olhando para o teto, se perguntando que segredos seu passado guardava e se realmente queria descobri-los. Às vezes pensou, é melhor deixar o passado enterrado, mas no fundo, sabia que não conseguiria resistir à curiosidade muito mais tempo. Na manhã seguinte, Henrique Bastos não conseguiu se concentrar em absolutamente nada. Sentado em seu escritório na sede da empresa, olhava fixamente para as fotos de Clarinha espalhadas sobre a mesa. O ursinho azul marinho aparecia em quase todas elas. Não podia ser coincidência. 20 anos procurando por sua filha. E de repente aquele brinquedo único, feito sob encomenda por uma artesã indígena, aparece no caminhão de uma mulher órfã da idade exata que Clarinha teria hoje. Pegou o telefone e discou um número que conhecia de cor. Daniel Mendonça Investigações. Bom dia, Daniel. É o Henrique. Preciso de você aqui na empresa. Urgente. Claro, chefe. Chego em 1 hora. Daniel Mendonça era o melhor investigador particular de São Paulo. Henrique o conhecia há 15 anos. Foi ele quem investigou todas as pistas falsas sobre Clarinha ao longo dos anos. Homem discreto, eficiente e que nunca fazia perguntas desnecessárias. Enquanto esperava, Henrique não conseguiu trabalhar, cancelou todas as reuniões do dia e ficou andando de um lado para o outro do escritório, revivendo cada segundo do encontro com Marina. O jeito que ela falou, a postura desafiadora, aquela mistura de dureza e vulnerabilidade nos olhos. Henrique parou diante da janela panorâmica que dava vista para toda a cidade. Lá embaixo, milhões de pessoas viviam suas vidas, cada uma carregando suas próprias histórias e segredos. E em algum lugar naquele mar de gente, talvez sua filha estivesse dirigindo um caminhão, sem fazer ideia de quem realmente era. Com licença, senhor Henrique. Daniel entrou no escritório. Um homem de 50 anos, cabelos grisalhos, terno simples mas bem cuidado, tinha o olhar atento de quem passou a vida observando detalhes que outros ignoravam. Daniel,
Sente-se. Tenho um trabalho para você. Sobre Clarinha, Henrique assentiu. Daniel conhecia a obsessão do patrão por encontrar a filha desaparecida. Já tinha investigado centenas de leads ao longo dos anos, sempre com o mesmo resultado. Nada. Ontem uma mulher veio fazer uma entrega aqui. Marina Lopes, caminhoneira, 27 anos, órfã. Cresceu em Salvador. E Henrique abriu a gaveta e tirou uma das fotos de Clarinha com o ursinho. Ela tinha isso no painel do caminhão. Daniel pegou a foto e examinou cuidadosamente. Seus olhos se arregalaram. Este ursinho é o mesmo, exatamente o mesmo. Encomendei de uma artesã da aldeia Pataxó, quando Clarinha fez 5 anos. É peça única, Daniel. Não existe outro igual no mundo. O investigador ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Senhor Henrique, o senhor tem certeza de que é o mesmo brinquedo? Às vezes a memória prega peças. Tenho certeza absoluta. A estrela dourada bordada à mão. A pequena cicatriz no braço esquerdo onde Clarinha sempre cutucava. Todos os detalhes batem. Daniel assentiu, já entrando no modo profissional. Certo. O que o senhor quer que eu faça? Quero que descubra tudo sobre Marina Lopes, onde nasceu exatamente, como chegou ao orfanato, quem a levou para lá, sua vida toda, cada detalhe, Daniel, e quero que a siga discretamente. Observe seus hábitos, onde vai, com quem fala, entendido. Tem alguma informação adicional? Henrique contou sobre a conversa que tivera com Marina. O fato de ela ser órfã, de ter nascido em Salvador, de ter vindo para São Paulo há 10 anos, uma coisa me chamou a atenção. Henrique acrescentou. Quando perguntei sobre os pais, ela disse que não teve pais. Não disse que morreram. Disse que não teve. Como se nunca tivesse conhecido. Daniel fez anotações em seu caderno. Vou começar hoje mesmo. Em quanto tempo o senhor quer o relatório? O mais rápido possível. E Daniel, seja extremamente discreto, se por algum milagre ela for mesmo minha filha. Não quero assustá-la antes de ter certeza. Depois que Daniel saiu, Henrique ficou sozinho com seus pensamentos e suas esperanças. Quantas vezes ao longo dos anos ele havia se iludido, quantas pistas falsas havia seguido, quantas famílias de outras meninas desaparecidas ele havia incomodado na sua busca desesperada. Mas desta vez era diferente. O ursinho era a prova concreta de que não estava imaginando coisas. 3 dias depois, Daniel voltou ao escritório de Henrique com uma pasta grossa nas mãos e uma expressão grave no rosto. Consegui bastante coisa, disse ele, sentando-se na frente da mesa. Conta tudo. Daniel abriu a pasta e começou a ler suas anotações. Marina Lopes deu entrada no Hospital Geral, Roberto Santos, em Salvador, no dia 18 de março de 1998. Tinha aproximadamente 7 anos. Estava desnutrida e com sinais de trauma na cabeça. Amnésia parcial. Henrique sentiu o coração acelerar. 18 de março de 1998. 3 dias depois do sequestro de Clarinha, quem a levou ao hospital? Um homem chamado Renato Campos. Disse aos médicos que a encontrou vagando pelas ruas do centro de Salvador. Como ela não lembrava de nada, foi encaminhada para o orfanato Santa Clara. E esse Renato Campos, aí fica interessante. Renato Campos tem ficha criminal extensa. Assaltos, sequestros, formação de quadrilha, e adivinha em que período ele estava mais ativo? Final dos anos 90. Exato. O curioso é que depois de 1998, ele praticamente desapareceu do mundo do crime. Trabalhou como segurança, pedreiro, motorista, como se tivesse mudado de vida da noite para o dia. Henrique absorveu a informação. Um criminoso especializado em sequestros encontra uma menina com amnésia 3 dias depois do sequestro de sua filha. E a vida dela no orfanato? Daniel virou algumas páginas. Segundo as freiras, Marina era uma criança traumatizada. Tinha pesadelos constantes. Falava de fragmentos de memórias. Casa grande, música clássica, um homem lendo histórias. Nunca se separava do ursinho azul. Cada palavra era como uma punhalada no coração de Henrique. Casa grande, a mansão, música clássica. Ele sempre colocava Vivaldi para tocar enquanto trabalhava, ler histórias. Todas as noites antes de Clarinha dormir.
Continue. Ela cresceu no orfanato até os 18 anos. Sempre foi uma menina generosa, ajudava as crianças menores, dividia tudo o que tinha. Quando saiu, começou a trabalhar como caminhoneira. E aqui vem a parte mais impressionante. Daniel tirou algumas fotos da pasta. Fotografei ela durante 3 dias. Senhor Henrique, esta mulher trabalha 20 horas por dia, dorme no caminhão para economizar dinheiro e gasta praticamente toda a sua renda comprando comida e remédios para crianças carentes. Henrique olhou as fotos. Marina carregando sacos de arroz para uma favela. Marina comprando remédios numa farmácia. Marina sentada numa praça dividindo seu lanche com crianças de rua. Uma vez por mês ela viaja para Salvador, especificamente para visitar o orfanato onde cresceu. Leva doações, conversa com as crianças, ajuda nas atividades, é considerada uma santa pelas freiras. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Henrique. Sua filha havia crescido sem ele, mas havia se tornado exatamente a pessoa que ele esperaria que ela fosse. Generosa, forte, bondosa, tem mais. Daniel continuou. Conversei discretamente com alguns caminhoneiros que a conhecem. Dizem que ela é respeitada na profissão. Honesta, corajosa, nunca aceita suborno, nunca carrega carga ilegal. Tem fama de ser durona, mas justa. E sobre o passado, ela fala alguma coisa, muito pouco. Alguns amigos disseram que ela às vezes menciona pesadelos recorrentes, mas nunca entra em detalhes. E uma coisa interessante, ela sempre diz que sente como se pertencesse a outro lugar, mas nunca soube onde. Henrique fechou os olhos, tentando controlar a emoção que ameaçava transbordá-lo. Daniel, preciso de você fazer mais uma coisa. Consiga uma amostra de DNA dela, cabelo, qualquer coisa. Preciso ter certeza absoluta. Já pensei nisso. Vou seguir ela até algum restaurante ou posto de gasolina. Quando ela usar um copo ou talher, posso coletar saliva, faça isso, e continue observando. Quero saber cada detalhe da vida dela. Depois que Daniel saiu novamente, Henrique subiu para o andar de cima da mansão e entrou no quarto que havia sido de Clarinha. 20 anos depois, continuava exatamente como ela havia deixado. Bonecas na estante, livros infantis, roupinhas pequenas no armário. Sentou na caminha e pegou um dos livros de histórias que costumava ler para ela. A Princesa e o Sapateiro. Era o favorito de Clarinha. Se Marina fosse realmente sua filha, como ele poderia se aproximar? Como explicar 20 anos de ausência? Como reconquistar o amor de uma mulher que nem se lembrava dele, e se ela descobrisse a verdade e o culpasse por não tê-la protegido? Henrique abraçou o livro contra o peito e chorou como não chorava há anos. Marina estava carregando o caminhão no Porto de Santos, quando viu um homem de uns 60 anos se aproximando. Cabelos grisalhos, roupas simples de caminhoneiro aposentado, mas algo nos olhos dele chamou sua atenção. Uma tristeza profunda que ela reconhecia, mas não sabia de onde. "Licença, moça", disse o homem com voz educada. "Sou José, aposentado da estrada. Posso dar uma olhada no seu caminhão? Tenho saudade desses Scania antigos." Marina olhou para ele com desconfiança, mas o velho parecia inofensivo. "Claro, seu José, esse aqui é de 2010, mas ainda roda, que é uma beleza." Henrique se aproximou do veículo, fingindo examinar o motor enquanto observava cada gesto da mulher, que poderia ser sua filha. A maneira como ela verificava a carga, a atenção aos detalhes, a postura confiante, tudo nela o lembrava de Clarinha. "Mesmo que transformada pelos anos e pela vida dura, bonito trabalho", comentou ele. "Vejo que a senhora cuida bem da máquina. É minha ferramenta de trabalho, né, seu José? Se não cuidar, ela não me leva para lugar nenhum." Marina terminou de amarrar a lona e desceu da carroceria. Henrique notou como ela se movia com agilidade, sem medo da altura ou do perigo. Sua pequena Clarinha havia se tornado uma mulher forte e destemida. "A senhora trabalha há muito tempo na estrada. Uns 9 anos já. Comecei nova, mas aprendi rápido. E a família? Não fica preocupada com os perigos." Marina parou de verificar os pneus e olhou para ele com aquela expressão que Henrique estava começando a conhecer. Um misto de dureza e vulnerabilidade. "Não tenho família, seu José. Cresci em orfanato. Que pena. E não se lembra de nada de antes?" A pergunta fez Marina franzir a testa.
Por que esse velho estava tão interessado em sua vida pessoal? Algumas coisas, disse ela hesitante. Mas é tudo muito confuso. Henrique sentiu o coração acelerar. Confuso como... Marina se apoiou na lateral do caminhão e olhou para o horizonte, como se estivesse tentando organizar pensamentos dispersos. Tenho umas lembranças estranhas. Sabe? Uma casa muito grande, com escadas de mármore, música clássica tocando sempre, e um homem alto que lia histórias para mim antes de dormir. Cada palavra era uma punhalada no peito de Henrique. Vivaldi tocando no escritório. As escadas de mármore da mansão. Ele mesmo lendo A Princesa e o Sapateiro todas as noites. E essas lembranças a incomodam muito, Marina admitiu, tocando inconscientemente no ursinho que balançava no painel. Principalmente porque vem sempre junto com pesadelos terríveis, gritos, pessoas gritando. Uma sensação de terror que não consigo explicar. Henrique teve que se segurar para não abraçá-la ali mesmo. Sua filha se lembrava do sequestro, mesmo que de forma fragmentada. Já tentou investigar essas memórias. Marina riu amargamente. Com que dinheiro, seu José? E além do mais, às vezes é melhor deixar o passado onde está. Se foi traumático assim, talvez seja melhor não lembrar. Mas e se fosse algo bom? E se essas memórias levassem a uma família que está procurando por você? Os olhos de Marina se encheram de lágrimas que ela rapidamente enxugou. O senhor não entende. Eu já me acostumei com a ideia de que não tenho ninguém neste mundo além de mim mesma. É mais fácil assim. Mais fácil, mas não necessariamente certo. Marina o olhou com curiosidade. Havia algo na voz dele. Uma intensidade que não combinava com a conversa casual de dois estranhos. O senhor tá bem, seu José? Parece que tem alguma coisa te incomodando. Henrique quase contou tudo naquele momento. A tentação de revelar quem era, de abraçar sua filha perdida, era quase irresistível, mas ele sabia que precisava ter certeza absoluta antes de destruir o mundo dela com revelações que poderiam estar erradas. Estou bem. Sim, é que perdi uma pessoa muito querida há muitos anos. Às vezes penso em como seria se ela aparecesse de repente. Sinto muito pela sua perda, disse Marina com sinceridade genuína. Deve ser terrível perder alguém que a gente ama. É a pior dor do mundo. Henrique sussurrou, lutando contra as lágrimas. Um silêncio constrangido se instalou entre eles. Marina voltou a verificar o caminhão, tentando se distrair da melancolia que a conversa havia despertado. Seu José, preciso pegar a estrada. Tenho entrega em Campinas até às 6. Claro, desculpe tomar seu tempo. Foi um prazer conversar com a senhora. Igualmente. Cuide-se na estrada da vida, viu? Henrique sorriu. Uma expressão triste, mas genuína. A senhora também, Marina. Ela parou no meio do movimento de subir no caminhão. Eu não disse meu nome. O sangue de Henrique gelou. Que idiota. Na emoção do momento, havia esquecido de fingir que não a conhecia. Ouvi alguém te chamando no porto. Mentiu rapidamente. Achei que era Marina. Ela o estudou por alguns segundos, mas pareceu aceitar a explicação. Ah, tá, tchau então. Henrique ficou parado vendo o caminhão se afastar, o coração batendo descompassado. Havia sido descuidado demais, mas a conversa havia confirmado suas suspeitas. As memórias fragmentadas de Marina batiam perfeitamente com a vida de Clarinha. Naquela noite, Marina parou num posto na rodovia Anhanguera para jantar e descansar. Não conseguia tirar da cabeça a conversa com o velho caminhoneiro. Havia algo nele que mexia com suas emoções de um jeito estranho. Pediu um prato feito no restaurante do posto e se sentou numa mesa isolada, enquanto comia. Pensou nas memórias fragmentadas que havia compartilhado com um estranho. Por que tinha feito aquilo? Normalmente. Era muito reservada sobre seu passado. Pegou o celular e ligou para a irmã Catarina. Irmã, é a Marina. Oi, filha. Como você está? Confusa. Irmã, a senhora se lembra de algum detalhe sobre como eu cheguei ao orfanato? Qualquer coisa que possa me ajudar a entender meu passado? Houve uma pausa do outro lado da linha. Marina, por que essas perguntas agora? Não sei explicar. Ando tendo esses pesadelos com mais frequência. E hoje conversei com um senhor que me fez pensar. Filha, você sabe que Renato Campos foi quem trouxe você. Disse que te encontrou nas ruas. Não havia mais informações.
E esse Renato? A senhora acha que ele falou a verdade? Outra pausa. Mais longa, Marina. Vou ser honesta com você. Sempre achei a história dele meio estranha. Um homem como Renato, com o passado que tinha. Não era o tipo que salvaria criança na rua por bondade. Que passado, ele tinha envolvimento com bandidagem. Filha, por isso achei estranho quando ele apareceu aqui outro dia, perguntando por você. Marina quase engasgou com a comida. Ele apareceu de novo. Sim, há 3 dias. Disse que precisava falar com você sobre algo importante do seu passado. Parecia desesperado. O coração de Marina começou a bater mais rápido. Irmã, se ele aparecer outra vez, consiga o telefone dele. Acho que chegou a hora de descobrir a verdade. Você tem certeza? Às vezes a verdade dói mais que a ignorância. Marina olhou pela janela do restaurante para a estrada escura. Caminhões passavam numa dança infinita de luzes e sombras, tenho certeza. Não aguento mais viver com essas memórias pela metade. Depois de desligar, Marina foi até o banheiro do posto, lavou o rosto com água fria e se olhou no espelho. O que seria que Renato queria lhe contar? E por que, depois de 20 anos, ele havia reaparecido justamente agora? Voltou para o caminhão e se deitou no beliche. Abraçada com o ursinho, desta vez, quando os pesadelos vieram, ela não tentou afastá-los. Deixou que as imagens confusas fluíssem livremente. A casa grande, a música, o homem lendo histórias. E depois, o terror, os gritos, as mãos violentas arrancando ela de um lugar seguro. E pela primeira vez, Marina teve a impressão de que havia um rosto específico no homem dos seus sonhos. Um rosto que ela havia visto recentemente, mas não conseguia identificar onde. Daniel Mendonça esperou pacientemente no restaurante do posto, até Marina terminar de comer. Quando ela se levantou para pagar a conta, ele se aproximou do balcão logo depois, pedindo um café e aproveitando para pegar discretamente o copo descartável que ela havia usado. Missão cumprida, em 48 horas, teria o resultado do DNA que mudaria tudo. 2 dias depois, Henrique estava em seu escritório tentando se concentrar numa reunião de diretoria quando o telefone tocou. Era Daniel, senhor Henrique. Preciso falar com o senhor. Urgente. Estou em reunião, Daniel. É sobre o DNA. Henrique sentiu o coração pular uma batida. Chego aí em 15 minutos. Interrompeu a reunião alegando emergência familiar. O que, tecnicamente, era verdade. Dirigiu até o escritório de Daniel como um louco. O coração batendo tão forte que parecia que ia explodir no peito. Daniel o recebeu com uma expressão grave e um envelope lacrado nas mãos. Senhor Henrique, antes de abrir isso, preciso que o senhor se prepare para qualquer resultado. Só abre logo essa porra, Daniel. O investigador rasgou o envelope e tirou uma folha com o resultado. Seus olhos percorreram o texto e ele fechou os olhos por um momento antes de falar. Compatibilidade genética. 99,7%. Marina Lopes é biologicamente sua filha. O mundo parou. 20 anos de busca, de esperança, de desespero. E, finalmente, Clarinha estava viva. Henrique se deixou cair numa cadeira, as mãos tremendo incontrolavelmente. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto sem que ele conseguisse contê-las. Minha filha, minha pequena Clarinha está viva. Daniel ficou em silêncio, respeitando o momento. Conhecia Henrique há 15 anos e nunca o havia visto tão emocionado. O que o senhor vai fazer agora? Henrique enxugou os olhos e tentou pensar racionalmente. Preciso contar para ela quem eu sou. Preciso explicar tudo, trazer ela de volta para casa. Senhor Henrique, com todo respeito, acho que o senhor deve pensar bem em como fazer isso. Marina construiu uma vida inteira acreditando ser órfã. Descobrir que tem um pai rico pode ser um choque muito grande. Ela é minha filha, Daniel. Clarinha é minha filha. Eu entendo. Mas ela não se lembra de ser Clarinha. Para ela, você é um estranho. Se chegar contando essa história toda de uma vez, pode assustá-la e perdê-la para sempre. Henrique sabia que Daniel estava certo, mas a urgência de abraçar sua filha era quase insuportável. Então o que você sugere? Continue se aproximando devagar, como tem feito. Ganhe a confiança dela primeiro, quando ela estiver mais confortável. Aí o senhor conta a verdade. Henrique assentiu, tentando se acalmar. Daniel tinha razão. 20 anos de separação não seriam resolvidos num dia.
Enquanto isso, do outro lado da cidade, Lúcia Bastos estava almoçando com uma amiga num restaurante chique quando seu celular tocou. Era seu homem de confiança, Roberto, que há anos cuidava dos problemas mais delicados da família. Senhora Lúcia, tenho informações que podem interessá-la. Fale. O senhor Henrique contratou Daniel Mendonça para investigar uma caminhoneira. Consegui algumas fotos da mulher. Lúcia franziu a testa. Por que Henrique estaria investigando uma caminhoneira? Me mande as fotos. 2 minutos depois, ela quase engasgou com o vinho quando abriu as imagens no celular. A mulher da foto tinha os mesmos olhos verdes de Clarinha, a mesma linha do queixo, o mesmo formato do rosto. Era mais velha, mais magra, com a pele queimada de sol, mas as semelhanças eram inegáveis. E ali, bem visível numa das fotos, um ursinho azul marinho balançando no painel do caminhão. O sangue de Lúcia gelou. Não podia ser. Era impossível. Clarinha estava morta há 20 anos. Renato havia garantido isso. Ou não havia, com mãos trêmulas, ligou para Roberto. Quero que você descubra tudo sobre essa mulher. Nome completo. Onde mora, onde trabalha, toda a vida dela. E Roberto, quero informações sobre Renato Campos também. O bandido que desapareceu há 20 anos, esse mesmo. Ache ele. Lúcia desligou e fingiu continuar almoçando normalmente, mas por dentro estava em pânico total. Se aquela mulher fosse realmente Clarinha, se Renato tivesse mentido para ela todos esses anos, seu império inteiro desabaria. Pior que isso, ela iria para a cadeia pelo resto da vida por sequestro e tentativa de homicídio. Não podia permitir que isso acontecesse. Tinha trabalhado 20 anos para chegar onde estava. Não deixaria que uma fantasma do passado destruísse tudo. Naquela tarde, Renato Campos estava bebendo sozinho num boteco em Cidade Tiradentes. Quando 2 homens entraram e se sentaram à sua mesa, ele reconheceu o tipo imediatamente. Capangas profissionais. Renato Campos, perguntou o maior deles. Quem quer saber? A dona Lúcia gostaria de conversar com o senhor. Renato sentiu um arrepio subir pela espinha. Lúcia Bastos, 20 anos sem ouvir esse nome, e agora ela o estava procurando. Só podia significar uma coisa. Alguém havia descoberto a verdade sobre Clarinha. E se eu não quiser conversar? O capanga sorriu friamente e abriu o paletó, mostrando a arma na cintura. Não é bem um convite, Sr. Campos. 1 hora depois, Renato estava sentado na sala de estar da cobertura de Lúcia, as mãos suando frio. Ela parecia mais velha, mais elegante, mas os olhos continuavam os mesmos, frios e calculistas. Renato, querido, disse ela, servindo-se de um uísque caríssimo. Quanto tempo, não é? O que você quer, Lúcia? Direto ao ponto. Sempre gostei disso em você. Muito bem. Quero saber onde está Clarinha Bastos. Renato tentou manter a expressão neutra. Clarinha morreu há 20 anos. Você mesma mandou matar. Mentira. Lúcia bateu o punho na mesa. Você não matou ela. Sei que não matou. Não sei do que você está falando. Lúcia pegou o celular e mostrou as fotos de Marina para ele. Reconhece? Renato sentiu o mundo desabar. Ali estava a menina que ele havia salvado 20 anos atrás. Agora uma mulher adulta. E o ursinho azul ainda estava com ela. Nunca vi essa mulher na vida, para de mentir. Lúcia gritou. Meu irmão descobriu alguma coisa e está investigando ela. Você entregou Clarinha para um orfanato em vez de matá-la, não foi? Renato ficou em silêncio, mas sua expressão já havia entregado tudo. Por quê? Perguntou Lúcia. A voz mais baixa agora, perigosa. Por que não cumpriu o acordo? Porque eu não sou um monstro como você. Renato explodiu. Era uma criança inocente. Tinha a mesma idade da minha filha. Não consegui fazer aquilo. Sua fraqueza pode ter destruído tudo que construí nesses 20 anos. Bem feito. Você merece se foder por ter mandado sequestrar a própria sobrinha. Lúcia fez um sinal para os capangas que imediatamente se posicionaram atrás de Renato. Onde ela está morando agora? Não vou falar. Vai sim. A questão é se vai falar antes ou depois de sofrer bastante. Renato olhou para os homens armados e soube que não tinha escolha. Se não falasse, eles o matariam de qualquer jeito. E se morresse, não haveria ninguém para avisar Henrique sobre o perigo que Marina corria. São Paulo? Disse ele derrotado.
Ela trabalha como caminhoneira em São Paulo, nome Marina Lopes. Lúcia sorriu com satisfação. Viu como é mais fácil quando colaboramos. Agora, Renato, você vai fazer mais uma coisa pra mim. O quê? Vai sumir pra sempre. Se aparecer perto de Henrique ou dessa mulher, se tentar contar alguma coisa pra alguém, eu mando matar não só você, mas sua filha também, entendeu? Renato assentiu, sabendo que ela não estava blefando. E Renato, desta vez, a Marina realmente vai morrer, e você não vai estar lá para salvá-la. Depois que os capangas escoltaram Renato para fora, Lúcia ficou sozinha planejando. Tinha que agir rápido, antes que Henrique descobrisse a verdade e contasse tudo para a polícia. Marina Lopes tinha que morrer, e dessa vez, não haveria ninguém para salvá-la. Renato Campos saiu da cobertura de Lúcia com as pernas tremendo e a cabeça girando. 20 anos de culpa tinham desabado sobre ele como uma avalanche. A menina que havia salvado estava em perigo mortal. E por culpa dele, Lúcia agora sabia exatamente onde encontrá-la. Caminhou pelas ruas de Moema sem rumo definido, lutando contra o pânico. Precisava fazer alguma coisa. Mas o quê? Se contasse tudo para a polícia, não teriam como proteger Marina 24 horas por dia. E Lúcia não estava blefando sobre matar sua filha. Conhecia a mulher há tempo suficiente para saber que ela era capaz de qualquer coisa. Mas havia uma alternativa. Uma que poderia salvar Marina e, ao mesmo tempo, livrar sua consciência do peso que carregava há 2 décadas. Henrique Bastos tinha o direito de saber a verdade e tinha recursos para proteger a filha. Renato parou numa esquina e ligou para a empresa Bastos. Depois de muito insistir com a secretária, conseguiu uma reunião para o dia seguinte. Disse apenas que tinha informações sobre Clarinha Bastos. Henrique mal conseguiu dormir naquela noite. O resultado do DNA havia confirmado seus sonhos mais impossíveis, mas também havia trazido uma responsabilidade enorme, como se aproximar de Marina, como contar a verdade sem destruir o mundo que ela havia construído. Na manhã seguinte, estava no escritório revisando os relatórios de Daniel quando a secretária anunciou a chegada de Renato Campos. Pode mandar entrar. Um homem de uns 50 anos entrou na sala, cabelos grisalhos, roupa simples, mas o que mais chamou a atenção de Henrique foram os olhos, carregados de culpa e medo. Senhor Henrique, obrigado por me receber. Senhor Campos, sua secretária disse que o senhor tem informações sobre minha filha. Espero que não seja mais uma tentativa de extorsão, porque sua filha está viva. Renato o interrompeu, a voz trêmula. O mundo parou para Henrique. Como disse, Clarinha está viva. Eu sei porque fui eu quem a salvou. Henrique se levantou lentamente da cadeira, o coração batendo como um tambor. Explique. Agora. Renato respirou fundo e começou a contar tudo. Como Lúcia o havia procurado 2 meses antes do sequestro, oferecendo uma fortuna para resolver o problema da sobrinha. Como ela havia planejado cada detalhe, desde a invasão da mansão até a exigência de resgate, como o plano era fazer Henrique sofrer por alguns meses antes de receber a notícia da morte da filha. Eu precisava do dinheiro, disse Renato, a voz quebrada. Minha própria filha estava doente. Precisava de cirurgia, cara. Pensei que conseguiria fazer qualquer coisa por ela. Henrique ouviu tudo em silêncio, os punhos cerrados, a fúria crescendo a cada palavra. Continue. Mas quando chegou a hora, quando vi Clarinha dormindo no cativeiro, abraçada com aquele ursinho azul, ela tinha a mesma idade da minha filha. Senhor Henrique, era apenas uma criança inocente. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Renato. Não consegui matar uma criança. Então inventei uma história para Lúcia. Disse que tinha feito o trabalho. E levei Clarinha para Salvador. Bati a cabeça dela de leve para causar uma amnésia e a deixei num hospital. Inventando que a tinha encontrado na rua, Henrique teve que se segurar na mesa para não desmaiar. 20 anos de sofrimento. 20 anos acreditando que sua filha estava morta. E tudo havia sido uma farsa orquestrada pela própria irmã. Lúcia, minha irmã, fez isso. Ela queria a herança, senhor Henrique. Clarinha era a única coisa entre ela e o controle total da empresa. A revelação atingiu Henrique como um tiro no peito. A irmã que ele amava, em quem confiava, que havia chorado com ele a perda de Clarinha, havia sido a mandante de tudo. Por que está me contando isso agora?
porque Lúcia descobriu que Clarinha está viva. Ela me ameaçou ontem, me forçou a contar onde Marina estava. E, Sr. Henrique, ela vai tentar matar sua filha de novo. O sangue de Henrique gelou. O quê? Ela contratou assassinos profissionais. Disse que desta vez Marina vai morrer de verdade e que eu não vou estar lá para salvá-la. Henrique correu até a gaveta e pegou o celular, discando freneticamente o número de Daniel. Daniel, onde está Marina agora? Deixe-me verificar. Ela está numa entrega em Ribeirão Preto. Por quê? Mande alguém seguir ela imediatamente. Proteção discreta. Não a deixe sozinha nem por 1 minuto, Sr. Henrique. O que está acontecendo? Depois eu explico. Pois, só protege minha filha. Henrique desligou e se virou para Renato, que estava tremendo na cadeira. Sua irmã tem homens por toda parte, disse Renato. Não sei se conseguiremos proteger Marina por muito tempo. Por que você fez isso? Henrique perguntou, tentando controlar a raiva. Por que destruiu minha família? Porque eu era um idiota ganancioso que achava que dinheiro era mais importante que a vida de uma criança. Passei 20 anos me odiando por isso, Sr. Henrique. 20 anos vendo minha própria filha crescer, enquanto sabia que havia separado outra criança do pai. Renato chorou abertamente agora. Não posso desfazer o que fiz, mas posso tentar consertar. Deixe-me ajudar a proteger Marina. É a única chance que tenho de talvez um dia conseguir me perdoar. Henrique olhou para o homem que havia destruído sua vida, mas que também havia salvado sua filha. A raiva lutava contra a necessidade prática de ter um aliado que conhecia os métodos de Lúcia. Como sabemos que você não está trabalhando para ela ainda? Porque se eu estivesse, não estaria aqui contando tudo, estaria em casa fingindo que nada aconteceu. O telefone tocou, era Daniel. Senhor Henrique, tem problema. Marina não está em Ribeirão Preto. O cliente disse que ela cancelou a entrega de última hora. O coração de Henrique disparou. Como assim cancelou? Ninguém sabe. Ela simplesmente ligou dizendo que tinha uma emergência familiar e que mandaria outro caminhoneiro no lugar. Henrique olhou para Renato, que estava pálido. Eles já pegaram ela, sussurrou Renato, do outro lado da cidade. Marina acordou num galpão escuro com a cabeça latejando e as mãos amarradas. Lembrava-se vagamente de ter parado num posto para abastecer quando 2 homens se aproximaram. Depois disso, apenas escuridão. Finalmente acordou, disse uma voz feminina atrás dela. Marina se virou e viu uma mulher elegante de uns 50 anos, vestida como se tivesse saído de uma revista de moda. Mas havia algo nos olhos dela que arrepiava. Uma frieza absoluta. Quem é você? O que quer comigo? Meu nome é Lúcia Bastos, e eu vim corrigir um erro que cometi há 20 anos. O nome Bastos fez Marina franzir a testa, onde já havia escutado isso. Que erro? Lúcia sorriu, mas não havia calor na expressão. Deveria ter mandado matar você quando teve a chance. Mas não se preocupe, querida Clarinha. Desta vez não haverá erros. Clarinha. O nome atingiu Marina como um raio. Era impossível. Mas de alguma forma, soou familiar, como um eco distante de uma vida que ela não conseguia lembrar. Eu não sei de que você está falando. Não, então vamos refrescar sua memória. Lúcia fez um sinal para um dos capangas, que trouxe uma caixa velha, de dentro dela. Tirou fotos de uma criança loira brincando numa mansão gigantesca. Reconhece. Marina olhou as fotos e sentiu um arrepio. A menina das imagens poderia ser ela mesma, 20 anos mais nova. E em todas as fotos, a criança segurava um ursinho azul marinho. Seu ursinho. Isso não prova nada, disse Marina. Mas a voz saiu trêmula. Não. E isto? Lúcia mostrou uma foto da menina com um homem alto de terno, lendo um livro numa poltrona grande. O rosto do homem estava de perfil, mas algo nele mexeu com as memórias fragmentadas de Marina. O papai lendo historinhas antes de dormir, disse Lúcia, irônica. Que tocante, não é? As imagens começaram a se alinhar na mente de Marina. A casa grande, a música clássica, o homem lendo histórias. E de repente, um rosto específico emergiu das lembranças. O mesmo rosto do homem rico que havia gritado com ela na mansão. O mesmo rosto do caminhoneiro aposentado que havia feito perguntas estranhas no porto. Henrique Bastos. Ela sussurrou. Ah, então você se lembra do papai querido. Marina sentiu o mundo girar.
Tudo começava a fazer sentido de uma forma terrível e impossível. Você sequestrou uma criança de 7 anos, disse Lúcia, como se estivesse falando sobre o tempo. Sua própria sobrinha. E sabe por quê? Por dinheiro? Pura ganância. Você está mentindo, estou. Então, como explica o ursinho? Como explica as memórias que te assombram todas as noites? Marina fechou os olhos, tentando negar o que parecia óbvio demais para ser verdade. Mas as peças se encaixavam perfeitamente, e agora, continuou Lúcia, você vai morrer, de verdade desta vez. E Henrique vai sofrer a perda da filha 2 vezes na vida. Marina acordou no banco do carona de seu próprio caminhão, com as mãos amarradas e a boca amordaçada. Um dos capangas de Lúcia estava dirigindo. Enquanto o outro ia no banco de trás, pela janela, via que estavam pegando a rodovia em direção à Serra da Canastra, lugar perfeito para fazer alguém desaparecer para sempre. Sua cabeça ainda doía por causa da pancada que havia levado no galpão, mas sua mente estava funcionando a 1000 por hora. As revelações de Lúcia tinham despertado uma avalanche de memórias fragmentadas que agora começavam a se encaixar como peças de um quebra-cabeças. Henrique Bastos, seu pai, o homem que ela havia insultado e desrespeitado na própria casa dele, o homem que havia fingido ser um caminhoneiro aposentado para tentar se aproximar dela. Meu Deus, ele sabia quem ela era o tempo todo. Onde vocês vão me matar? Perguntou quando o capanga tirou a mordaça para dar água a ela. Deixa de ser curiosa, resmungou o homem. Vai ser rápido, não se preocupa. A Lúcia tá pagando bem por isso, o suficiente. Marina testou as cordas que prendiam suas mãos. Eram profissionais, sabiam o que estavam fazendo, mas ela havia crescido nas ruas antes do orfanato, mesmo que não se lembrasse direito. Sabia algumas coisas sobre sobrevivência. Vocês sabem que estão matando a filha do cara que paga o salário da patroa de vocês? O motorista riu. Sabemos, inclusive, é por isso que o preço foi tão alto. Henrique Bastos não vai descansar enquanto não descobrir quem matou a filhinha dele. Então vão ter que matar ele também. Não é problema nosso. A gente só executa o serviço. Marina ficou em silêncio, observando a estrada. Tinham passado por Ribeirão Preto e agora subiam a serra. A paisagem ficava cada vez mais deserta, com morros e vales cobertos de mata cerrada. Se quisesse sobreviver, teria que agir logo. Enquanto isso, Henrique dirigia como um louco pela mesma rodovia. Com Renato no banco do carona e Daniel no banco de trás, haviam conseguido rastrear o sinal do celular de Marina até um posto na entrada da serra. Mas depois disso, nada. Eles devem ter jogado o telefone fora, disse Daniel, mexendo no notebook. Mas consegui hackear as câmeras de segurança da estrada. Um caminhão igual ao dela passou pela barreira há 2 horas. Tem certeza que é ela? A placa bate. Henrique pisou mais fundo no acelerador. Sua Mercedes disparou pela serra, ultrapassando outros carros perigosamente. Calma, Sr. Henrique, disse Renato. Não adianta nada chegar lá morto, é minha filha. Henrique gritou. 20 anos eu esperei por esse momento. E agora que descobri que ela está viva, vou deixar que matem ela. Não, mas precisamos ser inteligentes. Lúcia contratou profissionais. Se chegarmos atirando, vão matar Marina na hora. Henrique sabia que Renato estava certo, mas a urgência de salvar Clarinha era mais forte que qualquer lógica. O telefone tocou. Daniel atendeu. É meu homem que está monitorando Lúcia. Ela saiu da cobertura há 3 horas com mais 2 carros, direção serra. Ela vai querer assistir, murmurou Renato. Sempre foi assim. Lúcia gosta de ver o resultado do próprio trabalho. Isso é bom ou ruim. Pode ser nossa chance. Se ela estiver lá, vai querer falar com Marina antes de matá-la. Gosta de ser teatral. Na estrada, Marina havia percebido que eles estavam subindo em direção a um mirante famoso da serra, lugar isolado, com vista panorâmica e várias saídas para fugir depois do serviço. Quando pararam num posto para abastecer, ela tentou chamar a atenção do frentista, mas um dos capangas mostrou discretamente a arma e ela desistiu, de volta à estrada. Começou a provocá-los. Vocês não fazem ideia da encrenca que estão se metendo, para de falar, disse o motorista. Henrique Bastos tem conexões com políticos, com a Polícia Federal, com todo mundo que importa neste país. Quando descobrir que vocês mataram a filha dele, a gente vai estar longe daqui quando isso acontecer. Acham mesmo? Lúcia vai deixar vocês vivos como testemunhas.
Os dois homens trocaram um olhar. Marina viu que havia plantado uma semente de dúvida. Ela vai pagar vocês e depois mandar outros matadores atrás de vocês. É assim que gente rica resolve problemas. Cala a boca, disse o do banco de trás. Mas a voz saiu menos segura. Marina continuou pressionando. Quantos anos vocês têm de profissão? Já viram algum contratante deixar testemunhas vivas numa parada dessa magnitude? O silêncio dos dois confirmou suas suspeitas. Eles sabiam que ela estava certa. Mas se vocês me soltarem agora, eu garanto que meu pai vai pagar o dobro do que Lúcia ofereceu. E vocês ficam vivos. Seu pai nem sabe que você está viva, disse o motorista. Mas a convicção estava sumindo da voz. Ele sabe. Por que vocês acham que a Lúcia teve pressa de me matar? Ele descobriu a verdade e ela entrou em pânico. O caminhão diminuiu ligeiramente a velocidade. Marina viu que suas palavras estavam fazendo efeito. Foi quando escutou o rugido familiar de um motor potente atrás deles. Pelo retrovisor, viu uma Mercedes preta se aproximando em alta velocidade. Ultrapassando outros carros perigosamente, era ele. Henrique havia vindo atrás dela. Merda, murmurou o motorista, que também havia visto o carro. É ele, disse Marina, o coração acelerando. Meu pai, eu avisei que vocês estavam se metendo numa encrenca. O homem do banco de trás se virou para olhar pela janela traseira. É um carro só. A gente consegue resolver. Vocês não entendem, Marina disse. Ele não veio sozinho. Daniel Mendonça, o investigador, deve estar com ele. E esse cara tem conexões com meio mundo. A Mercedes estava cada vez mais próxima. Marina podia ver o rosto de Henrique através do para-brisa. Determinado, furioso, desesperado. O que a gente faz? Perguntou o do banco de trás. Segue o plano. Chegamos no mirante. Fazemos o serviço. E vazamos. Mas Marina viu a hesitação nos olhos deles. A semente da dúvida havia germinado. O caminhão subiu a última subida antes do mirante, com a Mercedes colada atrás. Henrique havia fechado a distância e agora tentava ultrapassar pela lateral da estrada. Acelera essa merda, gritou o capanga do banco de trás. Já tô no máximo. O caminhão não tinha a agilidade do carro esportivo. A Mercedes conseguiu emparelhar e Marina viu Henrique pelo vidro lateral, gritando alguma coisa que ela não conseguia ouvir por causa do barulho dos motores. Foi quando o motorista fez uma manobra brusca para tentar tirar a Mercedes da estrada. Os dois veículos se chocaram lateralmente, faíscas voando do contato entre o metal. Henrique não desistiu. Acelerou mais e conseguiu ficar na frente do caminhão, forçando o motorista a diminuir a velocidade. Atira nele! Gritou o motorista para o parceiro. Se eu atirar aqui, vamos chamar a atenção da polícia rodoviária. Então vai ter que ser no mirante mesmo. Chegaram ao topo da serra onde ficava o mirante. Era um platô natural com vista panorâmica para o vale, cercado de mata densa e com apenas uma estrada de acesso. Perfeito para uma execução, o caminhão parou perto da borda do precipício. A Mercedes parou a uns 50 metros de distância. Marina viu Henrique descer do carro junto com 2 outros homens. Clarinha. O grito dele ecoou pelo mirante vazio. O nome atingiu Marina como um raio. Escutar aquela voz gritando seu nome verdadeiro despertou uma memória específica. Ela pequena, se escondendo atrás das cortinas enquanto aquela mesma voz a procurava para ler uma história antes de dormir. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Papai, sussurrou. Os capangas a arrastaram para fora do caminhão. Um deles colocou uma arma na sua cabeça. Fica onde está, Henrique, gritou o homem. Mais um passo e sua filhinha morre. Marina viu 3 outros carros chegando ao mirante. Lúcia desceu de um deles, elegante como sempre, mas com um sorriso cruel no rosto. A armadilha estava completa. O mirante da Serra da Canastra estava cercado. De um lado, Henrique com Daniel e Renato. Do outro, Lúcia com 6 homens armados. E no centro, Marina com uma pistola encostada na cabeça. O vento frio da montanha fazia o ursinho azul balançar no painel do caminhão abandonado, como uma testemunha silenciosa de 20 anos de separação, prestes a terminar em tragédia, Lúcia, gritou Henrique, a voz ecoando pelo vale. Solta ela, seu problema é comigo. A irmã riu, caminhando calmamente em direção ao centro do mirante. Usava um casaco de pele caríssimo e sapatos que custavam mais que o salário anual de um trabalhador comum.
até num sequestro. Fazia questão de demonstrar poder. Meu problema, querido irmão, é essa peste que deveria ter morrido há 20 anos. Marina tentou se soltar, mas o capanga apertou mais a arma contra sua têmpora. Fica quieta, princesa, Lúcia, por favor. Henrique deu um passo à frente. Ela é sua sobrinha. Você brincava com ela quando era criança? Como pode fazer isso? Brincava. Lúcia gargalhou. Eu fingia que gostava dessa pirralha mimada enquanto planejava como me livrar dela. Você nunca percebeu, Henrique. Sempre fui ingênuo demais. As memórias de Marina começaram a se alinhar com mais clareza. Lembrava agora da tia Lúcia, sempre sorridente na frente do pai, mas com olhos frios quando pensava que ninguém estava vendo. Uma mulher que nunca gostara realmente dela. Por quê? Perguntou Henrique, a voz quebrada. Éramos uma família. Família. Lúcia cuspiu no chão. Você era o herdeiro por ser homem. Mas depois que Clarinha nasceu, papai mudou o testamento. Deixou tudo para ela. Uma menininha de 5 anos herdaria bilhões enquanto eu, que sempre trabalhei na empresa, ficaria com migalhas. A ganância nos olhos de Lúcia era assustadora. 20 anos de ódio concentrado numa mulher que havia destruído uma família por dinheiro. Eu trabalhei a vida inteira para chegar onde estou, continuou ela. E não vou deixar que uma caminhoneira fedorenta destrua tudo o que construí. Marina sentiu uma raiva profunda queimar no peito. Essa mulher havia roubado sua infância, sua família, sua identidade. Havia forçado ela a crescer em orfanatos e nas ruas enquanto vivia no luxo com dinheiro que não era seu. Você é uma assassina, disse Marina, a voz trêmula, mas desafiadora. Uma assassina patética que mata crianças por dinheiro. O tapa de Lúcia foi tão forte que deixou uma marca vermelha no rosto de Marina. Cala a boca. Você não passa de um erro que eu cometi há 20 anos. Henrique tentou avançar, mas 3 armas se voltaram para ele. Lúcia, escuta, disse Renato, se posicionando ao lado de Henrique. Se você matar ela, vai ter que matar todos nós. E 3 desaparecimentos não passam despercebidos. Quem disse que vocês vão desaparecer? Lúcia sorriu friamente. Vocês vão morrer aqui mesmo. E a versão oficial será que vocês tentaram sequestrar a pobre Marina para extorquir meu irmão? Eu cheguei aqui para salvá-la. Mas infelizmente foi tarde demais. O plano estava claro. Lúcia mataria todos e inventaria uma história que a colocaria como heroína. Foi quando Marina percebeu que um dos capangas estava hesitante. Era o mesmo que havia dirigido o caminhão. E ela notou que ele olhava nervosamente para os comparsas. Vocês acreditam nela? Marina perguntou alto o suficiente para todos ouvirem. Acham mesmo que ela vai deixar vocês vivos depois disso? Cala a boca, murmurou o homem que a segurava. Olha em volta. Marina insistiu. 6 assassinos profissionais sabendo de tudo o que aconteceu aqui. Quantos de vocês acham que vão estar vivos semana que vem? Ela viu a dúvida se espalhando entre os homens. Alguns começaram a trocar olhares desconfiados. Não escutem essa vagabunda, gritou Lúcia. Façam logo o trabalho. Mas a hesitação já estava plantada. Marina percebeu que tinha alguns segundos antes que Lúcia perdesse o controle da situação. Foi quando Henrique gritou com todas as forças. Clarinha, o grito ecoou pela serra como um trovão. Não era apenas um nome. Era 20 anos de saudade, desespero e amor paternal condensados numa única palavra. E para Marina, foi como se uma represa se rompesse na sua mente. As memórias vieram todas de uma vez, não mais em fragmentos confusos, mas claras e vívidas como se tivessem acontecido ontem. Ela se lembrou do quarto rosa com bonecas e livros, das tardes no jardim brincando com o ursinho azul, do pai chegando do trabalho e a pegando no colo para ouvir como foi seu dia, das noites em que ele lia A Princesa e o Sapateiro, até ela adormecer. Lembrou da festa beneficente naquela noite terrível, dos homens mascarados invadindo a casa, do terror quando a arrancaram do quarto, da pancada na cabeça que causou a amnésia, e lembrou especialmente da última coisa que viu antes de desmaiar, o rosto desesperado do pai gritando seu nome, o mesmo rosto que gritava seu nome agora, papai. Ela gritou de volta, as lágrimas escorrendo livremente. Eu lembro de tudo. O reconhecimento mútuo foi como uma descarga elétrica que atravessou o mirante. Henrique tentou correr em direção à filha, mas os homens de Lúcia o impediram. Que tocante,
disse Lúcia com sarcasmo. O reencontro que durou 30 segundos. Ela fez um sinal para o homem que segurava Marina. Mate ela. Agora. Mas o capanga hesitou. A conversa sobre ser eliminado depois havia plantado dúvidas profundas na sua mente. Eu disse agora. Lúcia gritou. Espera aí, disse outro dos homens. Como sabemos que você não vai mandar matar a gente depois? Porque eu pago vocês muito bem para não fazerem perguntas. Mas ela tem razão, continuou o homem. 6 testemunhas é muita gente. E se a polícia conseguir fazer um de nós falar, a situação estava saindo do controle de Lúcia. Marina percebeu que era sua chance. Meu pai oferece o dobro do que ela está pagando. Gritou. E garante que vocês saiam do país sem problemas, mentira. Lúcia puxou uma pistola dourada da bolsa. Eu resolvo isso sozinha. Ela apontou a arma diretamente para o peito de Marina. 20 anos esperando por este momento. Lúcia, não. Henrique se debateu contra os homens que o seguravam. Por favor, ela é apenas uma criança. Era uma criança. Lúcia corrigiu, o dedo no gatilho. Agora é um problema que precisa ser eliminado. Marina olhou nos olhos da tia e viu apenas frieza absoluta. Não havia humanidade ali, apenas ganância e ódio. Adeus, Clarinha. O estampido do tiro ecoou pela serra. Mas não foi Lúcia quem atirou. O capanga que segurava Marina havia se virado contra a patroa no último segundo. Percebendo que realmente seria eliminado depois, a bala de Lúcia passou raspando pela orelha de Marina e se perdeu no vazio. O caos se instalou no mirante. Os outros capangas se dividiram. Alguns ficaram do lado de Lúcia. Outros perceberam que Henrique oferecia uma saída melhor. Tiros começaram a ser trocados enquanto Marina rolava para se proteger atrás do caminhão. Clarinha. Henrique conseguiu se soltar e correu em direção à filha. Papai. Ela gritou. Finalmente livre das cordas. Pai e filha correram um em direção ao outro através do campo de batalha que o mirante havia se tornado. Quando se abraçaram no meio dos tiros, 20 anos de separação se desfizeram num instante. Marina sentiu o cheiro familiar do perfume do pai, a força dos braços que costumavam protegê-la dos pesadelos. Eu nunca parei de procurar você, sussurrou Henrique no ouvido dela. Nunca desisti. Eu sabia que você viria. Marina chorou. No fundo, eu sempre soube. Foi quando ouviram o grito de ódio atrás deles. Lúcia havia conseguido uma nova arma e estava correndo em direção aos dois, furiosa por ver o plano de 20 anos desmoronando. Se eu não posso ter a herança, ninguém pode. Ela atirou repetidamente enquanto corria. Henrique empurrou Marina para o lado e se colocou entre ela e as balas. Uma delas o acertou no ombro, atravessando de raspão a lateral do tórax. Não, Marina gritou quando viu o pai cair. O mundo parou quando Marina viu o pai cair no chão do mirante, sangue escorrendo do ombro e se espalhando pela camisa branca. O homem que havia acabado de reencontrar depois de 20 anos estava morrendo nos seus braços. Papai, papai! Ela gritou, ajoelhando ao lado dele e pressionando as mãos contra o ferimento para estancar o sangramento. Henrique abriu os olhos com dificuldade, o rosto pálido, mas com um sorriso fraco nos lábios. Clarinha. Minha pequena Clarinha. Não fala, papai, você vai ficar bem. Eu prometo que vai ficar bem. Marina olhou desesperadamente ao redor. O tiroteio havia parado. Metade dos capangas estava morta. Os outros haviam fugido. Daniel e Renato corriam em direção a eles. E Lúcia estava a poucos metros de distância, recarregando a arma com mãos trêmulas e olhos enlouquecidos. Deveria ter morrido há 20 anos. Ela gritou apontando a pistola para Marina. Deveria ter morrido. Marina se posicionou protetivamente sobre o pai, sem se importar com a própria vida. Depois de 20 anos sem família. Não ia perder Henrique agora. Vai ter que me matar primeiro. Com prazer. Lúcia atirou. Mas desta vez foi Renato quem se jogou na frente. A bala o atingiu no peito. E ele caiu pesadamente no chão, tossindo sangue. Seu filho da puta. Ele murmurou para Lúcia. 20 anos. Esperando para fazer isso certo. Daniel chegou correndo e desarmou Lúcia com um golpe certeiro. A mulher caiu no chão, finalmente derrotada. Chamei a ambulância, disse Daniel. Ofegante. Chega em 15 minutos. Marina voltou sua atenção para o pai.
O sangramento havia diminuído, mas ele estava muito pálido. Fica comigo, papai. Por favor, fica comigo. Henrique levantou a mão trêmula e tocou o rosto da filha. Você cresceu tão bonita, tão forte. Não fala assim, como se fosse uma despedida. A gente tem 20 anos para recuperar. Eu sei, mas se alguma coisa acontecer, não vai acontecer nada, Clarinha. Escuta, a voz dele estava ficando mais fraca. Eu nunca parei de te amar. Nem um dia, nem uma hora. As lágrimas de Marina caíam no rosto do pai, misturando-se com o suor frio da perda de sangue. Eu sei, papai. Eu sempre soube, mesmo sem lembrar direito. Eu sempre soube que alguém me amava em algum lugar. Seu quarto está exatamente como você deixou. Suas bonecas, seus livros. Eu lia A Princesa e o Sapateiro todo ano no seu aniversário, imaginando você ouvindo. Marina soluçou mais forte. Imaginar o pai sozinho naquele quarto, lendo para uma filha que não estava lá. Era devastador. E eu sonhava com alguém lendo histórias para mim. Todas as noites eu sonhava com isso. Henrique sorriu. Apesar da dor, sempre soube que você voltaria para casa. E voltei, papai, voltei. O som da sirene da ambulância ecoou pela serra. Marina olhou para cima e viu as luzes vermelhas e azuis se aproximando pela estrada sinuosa. Tá ouvindo? A ambulância tá chegando. Você vai ficar bem? Henrique tentou se sentar, mas Marina o segurou delicadamente. Não se mexe. Deixa os médicos cuidarem de você, Clarinha. Tem uma coisa que eu preciso te falar. Depois, papai, quando você estiver melhor, não. Agora. Ele respirou com dificuldade. Eu sinto muito por não ter te protegido, por ter deixado que te machucassem. Papai, você não sabia. Ninguém sabia que a Lúcia... Eu deveria ter desconfiado. Deveria ter percebido. Marina segurou o rosto do pai entre as mãos. Escuta bem o que eu vou falar. Você é o melhor pai do mundo. Você nunca desistiu de mim. Você me salvou hoje. Me trouxe de volta para casa. Mas você sofreu. Cresceu sem família. Sem nada. E mesmo assim, me tornei uma pessoa decente. Sabe por quê? Porque você me criou com amor nos primeiros 7 anos da minha vida. Esse amor me seguiu mesmo quando eu não lembrava de onde vinha. Os paramédicos chegaram correndo, com macas e equipamentos médicos. Marina se afastou relutantemente para deixá-los trabalhar. Tem pulso, mas perdeu muito sangue, disse um dos médicos. Precisa ir para a UTI imediatamente. Eles colocaram Henrique na maca e começaram a descer em direção à ambulância. Marina seguiu ao lado, segurando a mão do pai. Clarinha, ele sussurrou. Estou aqui, papai. Te amo. Sempre te amei. Eu também te amo. E vou estar no hospital quando você acordar, prometo. A ambulância partiu em alta velocidade, sirene ligada, levando Henrique para o hospital regional. Marina ficou parada no mirante, vendo as luzes se afastarem pela estrada escura. Daniel se aproximou e colocou a mão no ombro dela. Ele vai ficar bem. É um homem forte. Marina assentiu, mas não conseguia parar de chorar. 20 anos, Daniel, 20 anos separados. E quando finalmente nos reencontramos, isso acontece. Mas vocês se reencontraram, e ele vai se recuperar. Marina olhou para onde Lúcia estava sendo algemada por policiais que haviam chegado com a ambulância. A mulher que havia destruído sua família parecia pequena e patética agora, sem o poder e a arrogância de antes. Ela vai pagar por tudo que fez, com certeza. Sequestro, tentativa de homicídio, conspiração. Vai passar o resto da vida na cadeia. Renato estava sendo atendido por outros paramédicos. O ferimento dele era mais grave. Mas os médicos disseram que tinha chances de sobreviver. E ele? Marina perguntou. Vai responder pelo sequestro original, mas o fato de ter salvado você 2 vezes vai contar a favor. Provavelmente pena reduzida. Marina se aproximou da maca onde Renato estava sendo preparado para o transporte. Por que você fez isso? Por que me salvou quando era criança? Renato abriu os olhos com dificuldade porque você tinha a mesma idade da minha filha e porque era a coisa certa a fazer. Obrigada por ter me salvado e por ter salvado meu pai hoje. Não,
Obrigada. Eu destruí sua família. Você cometeu um erro, mas depois tentou consertar. Isso conta. Os paramédicos levaram Renato para uma segunda ambulância. Marina ficou sozinha no mirante com Daniel, olhando para o vale iluminado pela lua. Como é que eu volto para uma vida normal depois disso? Ela perguntou. Quem disse que você tem que voltar para a vida de antes? Sua vida mudou completamente hoje. Marina pensou nisso. Era verdade. Algumas horas atrás, ela era Marina Lopes, caminhoneira órfã. Agora era Clarinha Bastos, herdeira de um império empresarial, filha de um homem que a amava mais que a própria vida. Ele disse que meu quarto está do mesmo jeito que eu deixei. Seu pai nunca perdeu a esperança. Manteve tudo exatamente como estava. Esperando você voltar, Marina pegou o ursinho azul do painel do caminhão, o brinquedo que havia sido sua única ligação com o passado durante 20 anos. Ted vai finalmente voltar para casa, Ted. É como eu sempre chamei ele. Não sabia o nome verdadeiro. Marina abraçou o ursinho contra o peito e fechou os olhos. Podia sentir as memórias se organizando na mente, como peças de um quebra-cabeças, finalmente se encaixando. Daniel, você pode me levar para o hospital? Claro. Mas antes, tem uma coisa que você precisa saber. O quê? Seu pai nunca se casou de novo. Nunca teve outros filhos. Você é tudo que ele tem neste mundo. A revelação atingiu Marina como um soco no estômago. 20 anos sozinho, sem família, esperando por ela. Então é melhor eu me recuperar rápido, disse ela determinada, porque ele não vai ficar sozinho nunca mais. 3 semanas depois, Marina estava sentada ao lado da cama de hospital onde Henrique se recuperava da cirurgia. A bala havia atravessado o ombro de Raspão, mas felizmente não atingiu nenhum órgão vital. Os médicos disseram que ele teria alta em poucos dias. Está na hora do curativo, papai, disse ela, ajudando-o a sentar na cama. Você não precisa ficar aqui o tempo todo, Clarinha. Sei que tem suas coisas para resolver. Marina sorriu. Nas últimas semanas, havia se acostumado novamente a ser chamada de Clarinha. O nome soava certo nos lábios do pai, como uma música que ela havia esquecido, mas que agora lembrava perfeitamente. Minhas coisas podem esperar. Tenho 20 anos de conversas para recuperar com você. E era verdade. Passavam horas conversando sobre tudo. A infância que ela havia perdido, os anos que ele sofreu procurando por ela, os sonhos que ambos guardavam para quando se reencontrassem. Henrique havia contado sobre as noites em que subia ao quarto dela e ficava olhando as bonecas. Imaginando como seria sua vida se tivesse crescido em casa, Marina havia contado sobre os pesadelos que a perseguiam, mas também sobre a força que encontrava no ursinho azul, como se ele guardasse um amor que ela não conseguia identificar. Trouxe uma coisa para você, disse Marina, tirando um livro da bolsa. Era A Princesa e o Sapateiro, com a capa desgastada pelo tempo. Encontrei numa livraria de usados ontem. Pensei que talvez você pudesse, sabe, ler para mim de novo. Os olhos de Henrique se encheram de lágrimas. Seria uma honra. Ele abriu o livro na primeira página e começou a ler com a mesma voz carinhosa que Marina lembrava dos sonhos. Era como se 20 anos de separação se desfizessem completamente, deixando apenas um pai lendo histórias para sua filha. A enfermeira que entrou para verificar os sinais vitais sorriu ao ver a cena. Vocês dois são um amor, comentou. É raro ver um pai e uma filha tão unidos. Depois que ela saiu, Marina segurou a mão do pai. Papai, preciso te falar uma coisa. O que foi? Eu vendi o caminhão. Henrique a olhou surpreso. Por quê? Pensei que você amasse aquele trabalho. Amava quando era tudo que eu tinha. Mas agora tenho você. Tenho uma família. E quero aprender sobre nossos negócios. Sobre a empresa que você construiu. Clarinha, você não precisa trabalhar se não quiser. Tem dinheiro suficiente para viver confortavelmente pelo resto da vida. Marina balançou a cabeça. Não é sobre dinheiro, papai. É sobre propósito. Você trabalhou a vida inteira construindo alguma coisa. Quero fazer parte disso. Quero que seja nosso. Não só seu. Henrique sorriu, orgulhoso. Então vamos começar devagar. Depois que eu sair daqui, posso te mostrar a empresa, apresentar você aos diretores e o orfanato. Que orfanato? Marina contou sobre suas visitas mensais ao orfanato Santa Clara,
sobre como gastava quase toda a sua renda ajudando as crianças. Quero continuar fazendo isso, mas agora podemos fazer muito mais. Que tal criarmos uma fundação? Fundação Clarinha Bastos, disse Henrique pensativo, para crianças órfãs e desaparecidas. Exato. Nenhuma criança deveria passar pelo que eu passei. Eles passaram a tarde planejando a fundação, falando sobre como poderiam usar parte da fortuna da família para ajudar outras crianças que haviam perdido suas famílias. No final do dia, Daniel apareceu para uma visita. Como estão os Bastos hoje? Melhor a cada dia, disse Henrique. E as novidades do julgamento? Lúcia foi condenada à prisão perpétua, sequestro, tentativa de homicídio, conspiração. Não vai sair da cadeia nunca mais. Marina sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Justiça havia sido feita, mas era triste saber que uma pessoa da família havia sido capaz de tanta maldade. E o Renato, 8 anos, mas com possibilidade de liberdade condicional em 5 por ter colaborado e salvado vocês, considerando que ele poderia ter pego prisão perpétua também, foi um acordo bom. Ele merece uma segunda chance, disse Marina. Cometeu um erro terrível, mas no final tentou fazer a coisa certa. Inclusive, ele pediu para eu entregar isso para vocês. Daniel tirou do bolso uma carta manuscrita. Marina a abriu e leu em voz alta. Senhor Henrique e Marina, não posso desfazer o mal que causei há 20 anos. Sei que destruí uma família e causei sofrimento imensurável, mas ver vocês dois juntos de novo me deu uma paz que não sentia há 2 décadas. Marina, você cresceu e se tornou uma mulher extraordinária, generosa e forte. Seu pai tem motivos para se orgulhar, Senhor Henrique. O amor que o senhor tem por sua filha é algo raro neste mundo. Foi esse amor que a trouxe de volta para casa. Vou usar o tempo na prisão para refletir sobre minha vida e tentar me tornar uma pessoa melhor. Quando sair, gostaria de ajudar na fundação de vocês. Se me permitirem, com admiração e arrependimento, Renato Campos. Henrique ficou em silêncio por alguns momentos. Todos merecem uma segunda chance, disse finalmente. Quando ele sair, terá um emprego na fundação se quiser. Uma semana depois, Henrique teve alta e foi para casa pela primeira vez em 1 mês. Marina dirigiu até a mansão com o coração batendo acelerado. Seria a primeira vez que voltaria à casa da infância, como Clarinha. Não como uma estranha fazendo entregas. Quando chegaram, Henrique parou na entrada principal. Tem certeza de que está pronta para isso? Tenho. É hora de voltar para casa. Eles entraram juntos. A mansão parecia exatamente como Marina se lembrava. Ou melhor, como Clarinha se lembrava. Os mesmos tapetes persas. As mesmas pinturas nas paredes. O mesmo cheiro de jasmim que vinha do jardim. Quer ver seu quarto? Marina assentiu, nervosa. Subiram as escadas de mármore que ela havia visto tantas vezes nos pesadelos. Henrique parou diante de uma porta cor-de-rosa e respirou fundo antes de abrir. O quarto estava exatamente como ela havia deixado 20 anos atrás. As bonecas na estante, os livros infantis organizados por tamanho, as roupinhas pequenas ainda penduradas no armário, até mesmo os lençóis rosa com flores estavam na cama, como se esperassem por ela. Marina entrou devagar, tocando cada objeto com reverência. Era como viajar no tempo. Você realmente manteve tudo. Não conseguia mexer em nada. Era a única forma de manter você viva para mim. Marina se sentou na caminha e pegou uma das bonecas. Lembrava de tê-la ganhado no Natal quando tinha 5 anos. Papai, posso fazer uma mudança no quarto? Henrique pareceu preocupado. Claro, é seu quarto. Marina se levantou e foi até a estante. Colocando o ursinho azul entre as bonecas, Ted voltou para casa. O ursinho que havia sido sua única família durante 20 anos, agora estava de volta ao lugar onde nascera a amizade entre eles. O círculo havia se fechado. Henrique abraçou a filha por trás, e os dois ficaram olhando para o brinquedo que havia guardado o segredo de uma família por 2 décadas. Clarinha. Sim, papai. Bem-vinda em casa. Marina se virou nos braços do pai e o abraçou forte. Não havia mais pesadelos. Não havia mais memórias fragmentadas. Não havia mais solidão. Havia apenas um pai e uma filha que haviam encontrado o caminho de volta. Um para o outro, papai. Sim, me conta de novo a história da princesa e do sapateiro.
Henrique sorriu. Pegou o livro da mesinha de cabeceira e se sentou na cama ao lado da filha. Era uma vez uma princesa que se perdeu de casa, mas que sempre soube que um dia voltaria, porque o amor verdadeiro é mais forte que qualquer distância ou tempo. E pela primeira vez em 20 anos, Marina adormeceu ouvindo a voz do pai ler uma história. Abraçada com o ursinho azul que havia guardado o segredo mais precioso do mundo, que o amor de uma família verdadeira é eterno e inquebrantável,